Em 2020, o movimento estudantil recebeu diversas denúncias sobre abuso psicológico e muita falta de flexibilidade que vinham por parte dos docentes. Exemplo, prazos e tempo insuficiente para a realização de provas e atividades, prazo, tempo insuficiente para a realização de provas e atividades e cobrança de frequência, que ela foi dada integralmente pela universidade, né, para os professores não aprovarem ou reprovarem alunos por conta da frequência. As denúncias elas vêm principalmente dos alunos de exatas e da saúde, e a gente percebeu que os casos de doença, né, de agravamento da saúde mental, ele aumentou muito em 2020 por conta dessas denúncias de abusos psicológicos. Como que a instituição pretende acolher essas denúncias e quais são as alternativas para lidar com casos como esse, que foram muito recorrentes em 2020? Esther, obrigado aí pela pergunta. Esse é um assunto também delicado, porque ele envolve a relação entre parcelas da nossa comunidade, né, alunos e docentes. A Unicamp tem estruturas institucionais que, se fortalecidas, elas permitem uma solução melhor dessas questões, né? Nós temos o SAP, Serviço de Atendimento Psicológico e Psiquiátrico ao Estudante. Nós temos, na medicina, o GRAPEME, né? Nós temos no SECOM algum atendimento importante, psicológico, que daí também é para toda a comunidade, não é exclusivo dos estudantes. Nós temos a ouvidoria para fazer reclamações e nós temos hoje as câmaras, as comissões de mediação, né? Então, nós temos que pensar nesse conjunto de estrutura, dar mais visibilidade a esse conjunto de estrutura, dar mais força a ele, quer dizer, como em vários locais da Unicamp a gente tem muitos problemas de reposição de pessoas. No caso do SAP, em particular, por exemplo, ele dá atendimento à graduação e à pós-graduação, mas ele está na pró-reitoria de graduação. Então, tem um problema até institucional. Então, a gente pensa em analisar essa questão, as necessidades de fazer alguma mudança institucional, valorizar esse tipo de serviço. A questão da pandemia tem o elemento do conflito que você expressou, né, entre docentes e alunos, mas tem um elemento que a própria pandemia ela já é uma carga emocional grande, né, por causa das famílias, da relação com a família. No caso dos docentes e servidores, a questão de você não ter, por exemplo, escola para os filhos, então você tem que resolver várias coisas ao mesmo tempo, né? Na verdade, em vários casos, você tem uma sobrecarga de trabalho. Para as estudantes que são mães, com certeza isso também aconteceu, né? E tem essa coisa para a juventude, ter menos relação social é mais dramático ainda do que para as pessoas que já passaram por esse período da vida e sabem a importância que tem a atividade social numa certa época e a importância da universidade numa certa época da nossa vida, né? Então, eu acho que a gente tem que fortalecer esses serviços, colocar mais gente, valorizar mais atendimento. Não é uma situação simples, porque a gente vai ter alguma dificuldade de reposição, mas uma coisa que eu tenho ouvido de todos, eu conversei com todos esses, só com o GRAPEME que não, mas, de fato, a própria Luísa, a Rossana, são pessoas que estão envolvidas eu acompanho esse serviço, então a gente tem um pouco de informação, mas que eles têm tomado várias iniciativas de atendimento, inclusive coletivo, a troca de informação entre os grupos para diminuir esses problemas, né? Então, eu acho que a gente não pode jogar nada debaixo do tapete, né? Por exemplo, cobrar presença quando era oficial, que não precisava cobrar, é algo que não tem discussão, está errado. A pessoa está errada ao fazer isso, né? Foi uma decisão vinda da administração que a presença não seria cobrada. Então, aí não há discussão. Eu acho que quem fez isso errou e tem que retornar na sua decisão. Existem outras questões que são sempre um pouco delicadas, porque o olhar de cada um é um pouco diferente. Qual que é a postura de uma administração? A gente deve valorizar um espírito de mediação e negociação para acertar. Muitas vezes o professor pode ter tomado uma decisão mais dura, mas ele não estava
percebendo que era dessa forma, ou o aluno se sentiu atingido por uma decisão que ele imaginou que foi particular, né? Uma das coisas que mais deixam as pessoas indignadas é o sentimento de injustiça, né? Você julgou um de um jeito, o outro de outro. Então, essas coisas, a única forma de você resolver positivamente, quer dizer, não gerando um ganha e outro perde, tentando fazer os dois ganharem um pouco, é a gente ter essas câmaras de mediação. Isso é uma coisa que foi implantada na história da Unicamp recentemente, eu acho importante, né? Tem pessoas que têm a habilidade, né, por formação, por estudo, até por uma característica pessoal, de procurar, nesses conflitos, aquelas zonas de sobreposição, em que as pessoas consigam se entender. Eu aposto muito nisso. Eu aposto nisso até como um procedimento de gestão. Isso não significa que as pessoas sempre concordem nas coisas, mas uma parcela das coisas, elas tendem a concordar. E a gente pode valorizar mais essa parcela. Então, a resposta concreta é a seguinte: eu pensaria em reforçar todos esses serviços que ou atenuam o impacto desses conflitos na categoria específica, então, é os serviços de atendimento psicológico e psiquiátrico, né? As pessoas serem ouvidas é uma forma de diminuir a tensão, e outra, fortalecer os mecanismos de reclamação. A gente não deve ter medo de reclamação, as pessoas têm direito a reclamar, né? Isso é uma coisa que a gente tem que dar visibilidade, faz parte de um direito do indivíduo, faz parte de um direito do aluno, né? Eu vou te contar uma história. Quando eu entrei na Unicamp, eu fui logo coordenador associado de extensão. E a Unicamp, na época, não tinha uma norma de revisão de prova. Isso foi em 88, 89. Foi a Faculdade de Engenharia de Alimentos que gerou a discussão de norma de revisão de prova, porque a gente teve um conflito interno que um professor não queria revisar a nota de um aluno. E a gente, da coordenação de graduação, é um absurdo. O aluno tem que ter direito de revisão. Uma coisa é o professor não querer mudar a nota, mas o direito do aluno ter revisão é um direito garantido, né? Hoje a gente tem uma norma. Se o professor rever, ele pode não mudar a nota, você pode pedir a constituição de uma comissão de outras pessoas para analisar a nota. É assim que a gente resolve. Nós precisamos garantir o direito dos dois lados, né? E foi, então, lá em 88, 89, que a faculdade levou isso para a Comissão Central de Graduação, e a Unicamp acabou aprovando uma norma de revisão de prova. Então, a forma como eu vejo essa questão é deste jeito, e eu diria a última, então, tem direito a reclamar, tem atendimento psicológico que a gente tem que fortalecer, e temos que ter uma perspectiva de mediação também. Eu valorizo isso porque eu acredito, aí tem uma questão importante, o professor também aprende com o aluno. Mesmo quando a reclamação não é correta, vamos dizer assim, ou quando o aluno reclama e o professor discorda, tem um processo de aprendizado aí. Ele vai tomar mais cuidado da próxima vez, ele vai ouvir mais o aluno ao considerar a avaliação que ele vai fazer. Então, eu acredito muito nesses processos de aprendizado. O conflito leva também ao aprendizado de ambas as partes, né? Então, as câmaras de mediação, a gente fez reunião também com o pessoal das câmaras de mediação, com a ouvidoria. Eu acho que são importantes a gente valorizar como um órgão que dá direitos à comunidade, e aí direitos, inclusive, para resolver esses conflitos.